Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Desejo que sim, espero que todos estejam bem. Como vocês repararam, este vídeo ele tem vários minutos, que é exatamente a abordagem que seria na nossa aula ao vivo no Google Meet. Estou deixando esta aula gravada aqui, nesta aula montada, programada para durar os seus 40 minutos, mas ela também pode ser acessada pelo YouTube, mas necessariamente vocês irão acessar por aqui, pela aula da plataforma do Cubos, porque vocês têm a possibilidade de ir embaixo, logo abaixo, já fazer o comentário que for necessário, no mesmo esquema de aula inversa que nós trabalhamos por algumas vezes. Esta semana, nós iremos entrar em assuntos de técnicas de redação, mas vale dizer para vocês que desde o começo do ano, o que vem sido passado para vocês são técnicas de redação. É porque, na verdade, em alguns momentos, exercícios de interpretação textual que nós fizemos, deu para se notar que vocês não sabiam sequer retirar informações implícitas de um texto, que é algo de subjetividade, objetividade, de não ser prolixo. Então, como transformar um texto, como analisar uma boa redação, como analisar uma redação mil de Enem, assim como nós começamos a fazer, foi uma das primeiras coisas que eu solicitei para vocês nos primeiros dias de aula, sendo que muitos não conseguiam fazer nem esse processo inverso, que não é nem de escrever, é retirar da escrita aquilo que está implícito, ou seja, escondido. Nós trabalhamos ali com a música da Priscila Alcântara, para a gente entender como foi, e depois, passo a passo, vocês participaram das aulas do projeto de festa junina, e depois eu comecei com vocês com técnicas bem razoáveis, bem assim, porque para fazer-se uma redação, você precisa de vários elementos. Não adianta você querer fazer uma redação que vale 10, sendo que você nem sabe por onde começar. E falta muito ainda para a gente conseguir ter uma redação extremamente boa, vamos dizer assim. Mas me foi falado sobre a necessidade de vocês e a preocupação que vocês têm com trabalhar com redações de vestibular e tudo mais. Então, o que eu estava fazendo vagarosamente, porque o que eu disse nas aulas para vocês seria que eu iria trabalhar bem calmamente, não trazendo redações toda semana, porque vocês não dariam conta. Então, eu estava trabalhando as técnicas de um jeito bem diversificado. Na semana passada, inclusive, o tema da aula foi pensar para escrever, que é esse processo do pensamento para depois, então, vir a escrita. Mas me foi dito que vocês querem mesmo ter a aula de vestibular de uma forma mais em um tom aguerrido, que é isso? É um tom mais crítico, mais criterioso mesmo. Então, nós vamos começar a partir de hoje com aquilo que vocês querem. É um assunto bem complicadinho, nós teríamos que passar por vários outros elementos, porque dentro de um texto, na construção de um texto, que na verdade a gente chama de contexto e de amarração, porque uma palavra ela é costurada em outra, assim como uma frase é costurada em outra, e vocês já estudaram isso em língua portuguesa, gramática, que são os conectivos, e o texto todo ele é uma amarra. Se você faltar com um dos elementos, o seu contexto não vai ser legal. O seu texto precisa de coesão, precisa de coerência. A coesão é quando você sabe daquilo que você está falando, tem sentido aquilo que você está falando, mas muitas vezes você não tem coerência. Por quê? Apesar de você estar falando algo que tem sentido para você, não tem sentido para outra pessoa. Então a pessoa irá te achar uma pessoa incoerente, seja na fala,
ou seja na escrita. Vale dizer que nós iremos trabalhar a argumentação, e quando nós trabalhamos redação, logo nós trabalhamos a maneira de escrever e a maneira de falar, de agir e reagir com as palavras, com a fala, tá ok? Então, nós teríamos que trabalhar situacionalidade, intencionalidade, coerência, coesão, o contexto, para exatamente chegar no ponto-chave, que é o processo de construção textual, de amarra, para as amarras não se soltarem em nenhum momento. Mas não sei se vocês não compreenderam isso, ou se eu me manifestei de uma maneira que vocês não entenderam. O que vocês querem é pular uma etapa. Então, nós vamos pular essa etapa, que é exatamente o que vocês querem, e qualquer dificuldade que vocês encontrarem, vocês vão conversando comigo, vocês estão aqui abertamente. Pode falar, Jonathan, pode puxar mais fundo, pode pegar mais fundo, que a gente já entendeu esse conteúdo, pode pular para outra parte, e aquilo que vocês tiverem dificuldades, simplesmente vocês digam, Jonathan, não entendi, volta no assunto, nós temos total liberdade para isso, para ser diretamente, né? Não precisa ter pudores ou coisas do tipo. É uma relação em que eu me coloco no lugar de vocês e vocês devem fazer a mesma coisa. Porque um escritor de verdade, seja ele um escritor profissional ou um escritor de redação, ele deve aprender a ter argumentos, e para se ter argumento, você deve se colocar no lugar do outro. Se você não faz isso, você já não tem um argumento, que é o que nós vamos aprender na aula de hoje, tá? Então, que nós tenhamos mesmo esse diálogo, que é bem importante, tanto para mim quanto para vocês, para saber o pé que estão as coisas. E hoje, além de tudo, de ensinar a matéria, eu também vou explicar para vocês como vocês vão me entregar as tarefas de agora em diante, porque antes vocês me entregavam ali na aula, que eu deixava montada pelo Cubos mesmo, diretamente nos textos. Inclusive tem alguns alunos que precisam verificar as aulas passadas, ver se o seu comentário está faltando, porque mesmo que já não pontue a mesma coisa, você vai ter que fazer recuperação, então é melhor que você tenha ciência do que você vai ter que fazer recuperação. Não é para todo mundo isso, é claro. E aquele processo reflexivo que nós estávamos fazendo de interpretação textual, nós vamos pausar exatamente para começarmos com a redação no pé de cursinhos, vamos dizer assim. E eu vou explicar para vocês como vocês vão me entregar os trabalhos, porque a partir de hoje não será mais ali daquele jeito fácil, daquele jeito simples. Vocês vão me enviar em normas ABNT, tamanho padrão de letra e tudo mais, porque é a exigência de um cursinho de redação e é exatamente o que vocês vão fazer a partir de hoje, tá bom? Eu vou começar fazendo um compartilhamento de tela com vocês de algo bem bacana. Eu não tenho ninguém para dizer, óbvio, se foi compartilhada ou não a tela, mas eu vou colocar aqui para compartilhar, e assim que aparecer para mim, eu já dialogo com vocês, tá ok? Bom, para mim aqui foi, então. Para vocês também devem ter aparecido. O que acontece? Aqui, na página inicial de vocês, eu vou deixar um recadinho hoje aqui para vocês. Amanhã vocês... eu vou pedir para vocês darem um ok embaixo e tornar relevante, então é só dar um ok, né? Um ok aqui, publicar embaixo do meu comentário ali, por favor. E tornar relevante, que tem a opção de tornar relevante. Então, nós estamos lá na pasta de segundo ano médio. O que vocês vão fazer a cada semana? A cada semana vai ter uma produção textual, um exercício textual para vocês fazerem agora. Não somente aqueles comentários sobre a aula, sobre o conteúdo abordado. Tá ok? Então, vocês sempre na página inicial, se tiver algum comentário, vocês lerão. Se não, vocês irão descer, nós temos as salas ao vivo.
Podem perceber que nos links externos não existe um link de redação. Por quê? Eu não coloco link externo de redação aqui, porque eu monto a minha aula daquele jeito que eu chamo de inverso, que vocês sempre vão acessar por aqui, acessar pelas aulas inversas, né? Então, quando vocês vêm aqui em acessar aulas inversas, que vocês são acostumados a fazer isso, pelo menos comigo, vocês vão encontrar lá a redação segundo ano. Então, nós temos lá. Percebam como faltam alunos para entregar, né? Olha só, de 12 alunos, essa tem 11, 11, 12. Aqui tem 9, 9, 10. E a última aula aqui, 0, que é a que vocês estão fazendo hoje. No entanto, pessoal, essas aqui, esses alunos que não entregaram as atividades, precisam urgentemente fazer e depois terão que fazer a recuperação, porque vale nota. Como eu disse para vocês, foi um acordo nosso, valeria nota cada atividade. Então, na lição 8 do dia 28, hoje, terça-feira, o título é Os tipos de argumento, as técnicas para redação. Então, tem um texto aqui para vocês e eu coloquei dicas para uma boa argumentação. Esse dicas para uma boa argumentação, meus queridos, não é uma argumentação em texto, ela é uma argumentação seja para escrita ou seja no diálogo, porque muitas pessoas têm a ideia de que elas vão argumentar através da dissertação escolar, através da dissertação argumentativa, através do artigo de opinião. Não, enquanto nós argumentamos o tempo todo, né? Eu argumento, vocês argumentam, nós argumentamos o tempo todo. É muito importante nós sabermos qual tipo de argumento usar, porque existe argumento para cada tipo de situação, que é o que nós vamos aprender hoje. Só voltando aqui na página inicial de vocês, aqui na página inicial, então, como eu falei, não tem o link externo porque está lá em cima, no compartilhamento de... Opa! No compartilhamento de arquivos, logo abaixo dos links externos, vamos lá, compartilhamento de arquivo, vocês vão ver o número 14 aí. Então, existe lá a pasta de atividades de redação, assim como várias outras pastas. Vocês vão clicar, hoje aí na aula já, em atividades de redação, e vocês vão colocar para visualizar. Quando vocês colocarem para visualizar, vai aparecer exercícios, tipos de argumento para redação. Então, toda semana nas nossas aulas, eu irei colocar aqui para vocês. Vocês terão que fazer o download. Então, vamos lá, passo a passo. Vamos fazer o download. Visualizar. Download. Enfim, quando vocês fizerem o download... Peraí que o meu está fazendo ainda. Aqui, ó. É uma forma também muito correta de se fazer isso, né? Porque fica como um documento de prova mesmo, se você fizer, se você não fizer. É uma coisa que pode facilmente ser imprimida, enfim. Você vai baixar e vai vir aquela opção de habilitar documento para edição. Vocês viram agora há pouquinho que estava laranja aqui? Então você habilita para edição. A primeira coisa que você tem que fazer, então tem lá, colégio seletivo, segundo ano do ensino médio, nome, vocês irão editar. Eu vou colocar um nome qualquer, tá bom? Júlia, tem que ser tudo em caixa alta, letra maiúscula. Júlia Cristina Santos. Coloquei um nome qualquer, tá bom? Você nunca pode esquecer de fazer isso, porque você vai me enviar pela plataforma, eu irei reconhecer que é você,
apesar de algumas pessoas estarem sem fotinho ali, mas eu irei reconhecer pelo nome. Mas quando eu imprimir a atividade de vocês para grampear e dar nota, o que vai acontecer? Vai estar sem o nome, né? Então, primeira coisa, baixou, colocou o nome aqui. Aí vem lá, professor, curso, redação. Aí eu coloquei para vocês, tarefa, fato, opinião e tipos de argumento. Aí eu coloquei exercícios de argumento de relevância, contrário e autoridade. Embaixo eu coloquei, coloque abaixo as fotos da sua tarefa, ou seja, das páginas solicitadas, e envie até as 23h59 do dia 29/7, quarta-feira. Ou seja, vocês terão para fazer essa atividade até o dia 29/7. Desta vez, para evitar problemas, envie diretamente no privado do meu WhatsApp. O aluno que não enviar a tarefa terá automaticamente a nota 0. Os assuntos foram explicados em aulas gravadas e deixados no curso de redação na plataforma do Cubos. Embaixo está especificado o que é para vocês fazerem de exercício. Eu não vou mostrar agora, porque eu vou explicar primeiro o conteúdo. Então, vocês têm até quarta-feira para me entregar esta atividade, tá bom? Vocês vão salvar e me mandar no Word e vão me mandar no WhatsApp para não ter problema, porque nós estamos no final do bimestre, se der erro na plataforma e algum documento não for, assim a gente não perde, tá bom? Uma outra coisa importante, pessoal. Vou voltar lá em turmas, na turma de vocês, no curso de redação, que eu deixei lá uma escrita para vocês, que vocês fizeram a leitura antes de iniciar a assistir esse vídeo. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês, né? Observação. As dicas abaixo devem ser copiadas no caderno de redação ou em outro caderno para aqueles que deixaram seus no colégio antes da pandemia, porque vocês têm um caderno de redação, mas alguns deixaram no colégio. A fotografia da cópia deve ser enviada diretamente no meu WhatsApp até as 12h10 de hoje. O fim desta aula, que servirá como entrega de uma parte do trabalho de hoje, e a outra parte irei explicar no vídeo. Então, o que eu acabei de explicar para vocês, que vocês terão que baixar no Word, é a parte 2 do trabalho, que toda semana vai ter um trabalho desse jeito, tá bom? E isso aqui, essa cópia aqui, ó, dicas para uma boa argumentação, esses 7 tópicos curtinho, vocês vão copiar no caderno de literatura, ou vocês vão copiar no caderno de literatura, não, desculpa, de redação, um outro caderno, e vão tirar uma foto e me mandar até 12h10, que é o horário que acaba essa nossa aula, tá bom? E aí vocês vão assistir o vídeo e a atividade que está lá no Word, aí aquela vocês têm até quarta-feira, meia-noite, para me entregar, tá bom? Que eu estou fechando as notas e vai ser a última nota de vocês. Então vamos lá. O que é importante saber? Nós estamos aqui na aula de redação e eu dei o título da aula de hoje, Fato, Opinião e Tipos de Argumento. Primeira coisa, nós temos que pensar na grande diferença entre opinião e fato. Fato é algo verídico, é algo que não pode ser mudado, não consegue ser mudado. É a mesma coisa de dizer, a bandeira do Brasil tem o fundo verde. A bandeira do Brasil, de fato, tem o fundo verde. Eu não consigo mudar isso, a não ser que eu coloque um papel para colorir, enfim. Mas o símbolo nacional mesmo é um fundo verde. É um fato, é verídico. Não tem como ser mudado. E uma opinião. A bandeira do Brasil tem um fundo verde feio. Isso é um fato? Não, não é um fato. Por quê? Quando eu digo a bandeira do Brasil tem um fundo verde, apesar de eu estar afirmando, eu estou afirmando um pensamento meu. Por quê? Porque eu posso achar a bandeira do Brasil com esse fundo verde
feio, mas outra pessoa pode não achar. Então você não pode falar pela boca dos outros. Se você tem alguma coisa para dizer, uma opinião que é sua, você não deve usar a boca dos outros para ser o seu veículo de comunicação, né? Veículo de comunicação é outra coisa que nós precisamos trabalhar, que eu iria trabalhar, mas nós estamos aqui já. Então, a bandeira do Brasil tem um fundo verde feio. Isso é uma opinião sua, não quer dizer que é uma opinião generalizada, ok? É a opinião de alguns. Então, essa é a diferença entre fato e opinião. Bem simples, bem prático. Dentro de um texto, muitas vezes vocês vão precisar extrair as opiniões que estão implícitas, ou seja, escondidas, porque tem muitos autores que utilizam textos e acabam colocando a sua opinião. E colocar a sua opinião não é legal, a não ser que você tenha uma justificativa, que você tenha um argumento para isso. Como eu falei para vocês, o que nós vamos estudar hoje são os tipos de argumento. Então, o primeiro argumento que eu vou falar que existe para vocês. 1. Argumento de relevância. O que é algo relevante? Algo importante, né? Algo que eu vou olhar e vou dizer, bom, isso realmente tem importância, eu tenho que prestar atenção. Argumento de relevância. Argumento contrário. O que é um argumento contrário, pessoal? É um argumento onde eu vou discordar daquilo que foi dito, claro. E existe um argumento de autoridade. Vamos pensar no símbolo de autoridade. O que é uma autoridade? Existe uma autoridade política, por exemplo, uma autoridade política é um prefeito, um governador, um presidente, uma autoridade dentro do colégio. É o professor, é um coordenador, um diretor, e aí também vai pela questão de hierarquias, né? E a gente, no argumento de autoridade, vai se apegar sempre à hierarquia maior. Que é o recurso, o argumento de autoridade? É você se agarrar na fala de quem tem mais poder do que você. Como assim? Nós vamos exemplificar. Eu vou exemplificar com frases bem bobinhas para vocês entenderem, tá ok? Então, por exemplo, faz de conta que nós temos aqui uma terceira pessoa que está participando e diz: o suco de uva é o melhor que existe. O suco de uva é o melhor que existe. Fato ou opinião? O suco de uva é o melhor que existe? Para mim pode ser, para você pode não ser. Então não é um fato. Não é uma coisa que eu posso bater o martelo e dizer isso aqui é verdade. Isso aqui todo mundo pensa igual. Não. É uma opinião. É a opinião de alguém, da voz que está dizendo o suco de uva é o melhor que existe. Faz de conta que você quer concordar com essa pessoa, mas você não quer concordar simplesmente dizendo é verdade. Então, quando o professor passa na prova, justifique a sua resposta, o professor não quer que você coloque é verdade, sim, não. Ele quer que você, o quê? Fale, mas sem ser prolixo. Olha só, pessoal, existe uma coisa que se chama prolixo. Prolixo é fazer rodeios. Sabe quando você não sabe responder uma coisa, mas você fica ali criando palavra, não criando palavras, mas você fica criando expressões e andando em círculos para chegar num lugar que nem você sabe onde é. Para tentar enganar ou tentar convencer de que você sabe daquele assunto, é o famoso encher linguiça. Tá?
o famoso encher linguiça. Você nunca deve ser prolixo num argumento. Por quê? No argumento não é questão de achismo, não é questão de pensamento, é questão de domínio de argumentação. Significa o quê? Que você sabe argumentar eu sei do que eu estou falando. Então, se você quer fazer um argumento de relevância, o suco de uva é o melhor que existe. Você não vai dizer, é verdade. Não. Você coloca ali, concordo, pois o gosto é bom. Percebam, quando você diz isso, concordo, pois o gosto é bom, você concordou, você teve uma relevância aqui de concordar, e você justificou, pois, porque, tudo explicativo. Concordo, pois o gosto é bom. Então você concordou e justificou, mas você não argumentou. Então o que é argumentar? É você trazer um elemento, é você trazer algo que faça outra pessoa pensar assim: poxa, ela sabe do que ela está falando. Ele sabe do que ele está falando. Percebam a diferença. Concordo, pois o gosto é bom. Além de que o suco de uva não precisa ser muito adoçado. Olha só, você concordou, você justificou e você argumentou. Qual foi o seu argumento nesta frase? De que o suco de uva não precisa ser muito adoçado. Qual foi a sua justificativa? Que o gosto dele é bom. E qual foi a sua concordância? De que o suco de uva é o melhor que existe. Simplesmente na palavra concordo, você diz: o suco de uva é o melhor que existe, pois o gosto é bom, além de que o suco de uva não precisa ser muito adoçado. Então, simplesmente o seu terminho, a sua palavrinha concordo, é a mesma coisa que dizer o suco de uva é o melhor que existe. Isso é um argumento de relevância. Então, no seu argumento de relevância, você não pode simplesmente opinar, você não pode opinar e justificar. Não, você tem que opinar, colocar o seu pensamento, justificar, né, dar uma explicação e ainda arrumar um argumento, algum elemento que faça a outra pensar. Ela tem domínio, ela sabe ou ele sabe do que está falando. Então, este é um exemplo claro de relevância. Você concordou e você justificou e deu seu argumento. Então, a pessoa vai falar: bom, o argumento dela é relevante. Ok, e se você quiser fazer um contrário? Você vai ter que discordar que o suco de uva é o melhor que existe. Você pode dizer, ó, se a frase é o suco de uva é o melhor que existe, eu vou dar um exemplo básico. Suco de uva é o melhor que existe. O o suco de uva não é o melhor que existe. Você justificou? Você argumentou? Não. Você simplesmente deu a sua opinião. O suco de uva não é o melhor que existe. Vamos justificar? Pois existem várias outras frutas com muito sabor e que podem ser melhores para outras pessoas. Você justificou ou argumentou? Olha lá. O suco de uva não é o melhor que existe, pois existem várias outras frutas com muito sabor e que podem ser melhores para as outras pessoas. Na frase, pois existem várias outras frutas com muito sabor, a consequência é que vão ser melhores para as outras pessoas. Então, isso não é um argumento contrário. Você foi contrário no seu pensamento, mas você precisa pensar num argumento contrário. Pois existem várias frutas com muito sabor e que podem ser melhores para as outras pessoas. Não
podes, vou colocar na outra linha para não abrir assim, não pode-se generalizar o sabor de um suco simplesmente por um gosto pessoal, né? Então você está justificando que existem outras frutas, e qual que é o seu argumento? De que você não pode generalizar o sabor de uma fruta. Foi o que eu disse para vocês, o que é bom para mim pode não ser bom para o outro. Mas uma coisa bem legal para se fazer quando você vai colocar um argumento contrário é você se colocar na posição, não se pode aqui, desculpa, pessoal. Quando você vai colocar um argumento contrário, é você se colocar na posição da pessoa. Por quê? Quando você se coloca na posição da pessoa, a pessoa também para pensar na sua posição. É a mesma coisa de dizer assim: eu te ouvi, agora me ouça também. Como fazer isso, Jonathan? Então a pessoa disse para você: o suco de uva é o melhor que existe. Você começa assim: eu entendo que o sabor do suco de uva para você é muito bom. Porém, este suco, para não ficar repetitivo, né? Este suco de uva. Porém, este suco não é o melhor que existe, pois existem várias outras frutas com muito sabor e que podem ser melhores para outras pessoas. Não se pode generalizar o sabor de um suco simplesmente por um gosto pessoal. Olha a diferença que dá na sua frase. Olha só como você transforma a sua escrita em algo que a pessoa vai dizer assim: poxa, ela está sendo contrária ao meu pensamento, mas ela tem os motivos, as razões dela, e as razões dela são muito válidas. Então, quando você escreve e o seu leitor, ele lê o seu argumento, ele é capaz de se colocar na sua posição, desde que você faça esse recursinho aqui, que é colocar-se na posição do outro. O que nós vemos hoje muito é embate quando as pessoas elas não concordam em determinado pensamento, seja num jogo político, seja num time de futebol ou coisa do tipo, é que as pessoas elas não argumentam, elas não se colocam no lugar umas das outras, elas se acham donas da razão, é isso e pronto final, eu sou assim, pronto final. Não, enquanto o diálogo é a melhor maneira de se resolver os conflitos, né? E mesmo que você tenha um pensamento contrário àquela pessoa, você se colocar na situação dela e entender a situação dela, consegue mostrar que você, não que você é melhor, mas que você compreende, tem maturidade para entender aquele problema, aquele conflito, mas também expor o seu pensamento e assim praticar a liberdade de expressão, tá ok? E aí nos fica o argumento de autoridade. O que seria um argumento de autoridade? É quando você busca em algo muito não mais pesado, em algo que tenha mais critério, em umas palavras que tenham mais poderes do que a sua. Como, por exemplo, vejam só isso. A pessoa disse: o suco de uva é o melhor. Então a gente sempre está trabalhando em cima. Passou um minutinho. A gente sempre está trabalhando em cima dessa. O suco de uva é o melhor. Então aqui nós usamos de relevância, o contrário, e aqui o de autoridade. Vamos pensar aqui. Sou meio perfeccionista, então vamos lá, ó. O azul. O azul é o de relevância. O verde é o de contrário.
E agora nós vamos escrever o último, que é de autoridade. Vamos pensar numa autoridade. A pessoa disse, o suco de uva é o melhor que existe. O de autoridade, ou ele vai concordar, ou ele vai discordar. Como discordar é sempre mais difícil, eu vou trabalhar o discordar de primeiro momento com vocês. Então vamos lá, a pessoa disse, o suco de uva é o melhor que existe. Mesma regrinha, se coloca no lugar do outro, mas sendo pontual e sendo firme. Você pode até responder assim, este é o seu pensamento. Não é que você vai ser grosso, você vai ser direto. Ó. Este é o seu pensamento. No entanto, de acordo com a ciência, isso não é da minha parte, mas eu vou só tentar exemplificar para vocês. No entanto, de acordo com a ciência, a fermentação que o suco de uva faz dentro do organismo pode causar um mal-estar, além de que o próprio suco da uva é utilizado para a produção da produção de bebidas alcoólicas tal ou tais, tá? Tal como o vinho. Há outras frutas que podem ser consumidas, ingeridas, que é mais bonito, ser ingeridas em maior quantidade e não farão mal algum. Aí faz com que você tenha ciência que o pêssego faz isso. Você coloca como o pêssego. O pêssego. Olha só a sua frase, o seu argumento de autoridade. A pessoa disse, o suco de uva é o melhor que existe. Opinou, né? Você vai discordar e você vai buscar autoridade. Onde está a sua autoridade? Em algo maior do que você. Qual é? A ciência. E o que a ciência diz sobre esse suco? Vamos ler então. O suco de uva é o melhor que existe. Este é o seu pensamento. No entanto, de acordo com a ciência, a fermentação que o suco de uva faz dentro do organismo pode causar um mal-estar, além de que o próprio suco da uva é utilizado para a produção de bebidas alcoólicas, tal como o vinho. Há outras formas que podem ser ingeridas, há outras frutas, desculpa, há outras frutas que podem ser ingeridas em maior quantidade que não farão mal algum, como o pêssego. Então perceba, você deu um tapa com luva de pelica, eu costumo dizer assim. Você mostrou para a pessoa que você é contrário. No de autoridade, são para situações específicas, por exemplo, um texto argumentativo, um texto no Enem, vocês vão usar autoridade sempre, para mostrar que vocês sabem no que vocês estão falando, que vocês estão pegando a base exatamente daquilo que vocês sabem, que vocês querem, tá ok? Então, este é o seu pensamento. No entanto, de acordo com a ciência, você já está mostrando assim, ó, você pensa assim, eu não penso. Porque a partir do momento que você diz, este é o seu pensamento, implicitamente, escondido, que é o que eu estava trabalhando com vocês, vem, este é o seu pensamento, não é o meu pensamento. A pessoa consegue pensar isso.
No entanto, de acordo com a ciência, então você já vai para cima da pessoa com um argumento pesado para que ela não te critique, tá bom? Pessoal, a nossa aula, ela, para não ultrapassar muito tempo, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Eu só vou colocar aqui num padrãozinho, depois eu vou deixar salvo. Inclusive, vou deixar lá para vocês baixarem também o exemplo, tá bom? Aí fica como uma legenda aqui, para vocês entenderem e fazerem o exercício. Vamos lá. Relevância é o azul, contrário verde, autoridade o vermelho. Eu vou deixar esse exemplo para vocês. Então, isso aqui, fato. Isso aqui, opinião. Vocês vão se lembrar da aula, tá bom? Vou deixar um título aqui, grifadinho para vocês. Então, vocês vão poder baixar isso aqui lá para vocês se lembrarem. Agora, pessoal, tem um lugarzinho que vocês vão digitar no Google. É esse aqui, ó, redaçãoonline.com.br/escolas/. Então, vocês cliquem aí. E aí você coloca aqui, ó, a Maria Amélia que indicou, tá bom, pessoal? Então, redação online. Eles estão dando 2 meses gratuitos. Depois, vocês, uma quantia que é paga, mas foi pelas escolas exponenciais que ela teve contato, está passando para o primeiro, segundo e terceiro colegial. Então, você digita lá, redaçãoonline.com.br/escolas, você vai colocar solicitar teste. Quando você colocar para solicitar o teste, vai pedir aqui para você abrir o WhatsApp desktop. Se você estiver no celular, não vai fazer isso, vai direto. Como eu estou pelo computador, vai pedir para mim, tá ok? Então, aqui vai pedir para eu conectar o WhatsApp web. Vou colocar o WhatsApp web. Ah lá, ele vai colocar iniciando conversa. Ele vai iniciar conversa exatamente com o número daquele curso. Então aqui você vai dizer o seu nome, tá? Você vai dizer aquilo que você precisa, enfim, que você quer fazer o teste, de onde você é, do seu colégio. E aí as coisas podem se ajeitar, pode ser uma ótima oportunidade aí para quem gosta muito da redação e tudo mais. Pessoal, eu vou interromper aqui, senão nós vamos ultrapassar a nossa aula, tá? Fiquem bem, um beijão, abração para vocês e a gente se encontra na semana que vem, na terça-feira, no mesmo horário, tá bom? Tchau, tchau, grande abraço.